Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja aqui entre nós, que possamos aí recolher da casa, do ambiente que foi preparado, os benefícios que precisamos para o nosso dia a dia, para o nosso emocional, para o nosso físico. Importante que a gente, nesses breves momentos que fiquemos aqui, 30, 40 minutos aí com relaxamento final, a gente realmente se entregue um pouquinho de corpo e alma, não fique somente de corpo presente, com o espírito navegando aí por outros lugares, porque o nosso espírito está onde a nossa mente está, né? Nosso espírito está residindo ali nos nossos pensamentos. Então, se nós estamos pensando nos nossos problemas do trabalho, nos nossos problemas da nossa casa, automaticamente a gente só está aqui com a carapaça física, o resto está viajando por aí. Então a gente, para recolher algum benefício quando a gente vem, seja em qualquer unidade religiosa, seja no centro espírita, seja numa igreja ou em qualquer local, a gente tem que estar lá de verdade. A gente tem que estar entregue 30, 40, 50 minutos àquela proposta de melhoria, seja aprendendo uma palestra, alguma coisa nova, seja fazendo uma reflexão e recebendo aí as energias do ambiente, enfim, né? Aquilo que nós viemos buscar, nós devemos acreditar que podemos receber aqui. A gente só fica com o pensamento fora quando a gente não está acreditando muito no que está acontecendo. E Jesus já deu um conselho muito claro para todo mundo que ele curava. O que ele falava? Tua fé te salvou. Então, se a gente não tem fé, mesmo que, como Kardec nos recomendou, fé raciocinada, não tem problema, a gente tem que acreditar. A gente tem que estar ali apostando de que a gente vai mudar, de que vai ter uma melhoria na nossa vida, de que isso pode acontecer, de que é possível a transformação. Senão a gente vai passar 20, 30, 40, 50 anos podendo estudar a religião que for, que a transformação vai ser zero. A gente vai deixar para a próxima, como a gente costuma dizer, né? O problema é que a próxima a gente pode não ter as oportunidades que nós estamos tendo nesta, de conhecer uma doutrina, de conhecer um agrupamento com amigos, uma casa que nos acolhe. Então, se temos todos esses benefícios, resta para a gente agradecer e aproveitar, né? Já que foi nos dado a permissão desse estudo, vamos aí tirar o máximo dele. Domingo tem a nossa psicografia, né, dia 3, a partir das 9 da manhã. Então, quem fez a inscrição é só comparecer. Quem não fez, eu acho que ainda dá tempo de fazer até amanhã, né, aqui na secretaria, né, para que possa vir aí comparecer no domingo. Luísa, você pode fazer uma prece de abertura para nós, por favor, para nós podermos nos colocar em condição para poder iniciarmos os trabalhos da noite. Vamos então unir os nossos pensamentos, agradecer a Deus, a Jesus, por ter uma casa como essa, Senhor, onde nós podemos reunir em Teu Santíssimo Nome. Senhor, abençoa nosso expositor, que ele possa ser feliz no que ele vai expor, e nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. Senhor, ajuda-nos a pedir em Teu nome, com coração puro e pensamento elevado na oração. Ajuda-nos, Senhor, para que a força dos nossos pensamentos não venha atrapalhar os Teus desígnios. Senhor Jesus, ampara-nos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no relacionamento dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, todas essas pessoas que trabalham conosco no dia a dia, para que tenhamos um dia de produtivo, amparado nos Teus ensinamentos. E assim, Senhor Jesus, agradecido que nós estamos, nós te pedimos a permissão, Senhor, para iniciarmos os trabalhos de saúde. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o perispírito, ou o nosso corpo energético, né? Todos nós aprendemos na doutrina, né, o tríplice aspecto de nós seres humanos: espírito, perispírito e matéria. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito deste corpo espiritual, que é pouco explorado, né? Foi bem explorado por Kardec, porém não existe propriamente dentro da doutrina uma corrente científica que o estude com uma maior profundidade. Isso seria extremamente necessário, porque neste corpo energético reside quase que a totalidade dos problemas que nós enfrentamos no corpo físico.
porque é ali que estão gravados tanto as nossas experiências do passado, como as nossas experiências do presente, que vão sendo acumuladas e vão, de certa forma, moldando esse corpo energético, né, com algumas características, com algumas podemos dizer, energias, e que, dependendo da qualidade dessas energias, elas provocam na gente ou problemas emocionais ou problemas físicos. Mas tudo reside, primeiro, acontece no perispírito. Primeiramente, a gente aglutina energias negativas no perispírito, demora um bom tempo, porque Deus é misericordioso e o plano espiritual e a natureza é sábia, então nos dá o tempo de repensar esses comportamentos antes que a gente realmente fique doente, antes que essa doença saia do campo energético e tenha que se manifestar no nosso corpo físico. Quando ela se manifesta no nosso corpo físico, ela já está no seu último estágio. É o último expediente de que o espírito está se lançando, a nossa consciência está se lançando, que somos nós mesmos que acabamos nos purificando, de certa forma, purgando algumas dessas doenças, para que a gente mude determinado tipo de postura, determinado tipo de comportamento. Então, o interessante seria que tivéssemos um estudo profundo, uma análise profunda desse corpo espiritual, para que pudéssemos entender em profundidade o que os nossos pensamentos, o que os nossos sentimentos, o que os nossos comportamentos e atitudes provocam nesse corpo energético. Porque aí nós iríamos intervir na causa raiz dos problemas que nós temos. Que não adianta, depois que se manifestou, a gente correr atrás de uma solução paliativa. Até existe. Os remédios estão aí e são de grande ajuda, né? Então, se a gente tem uma dor de cabeça, toma um analgésico, né? Se tem um problema de circulação, toma um remédio para facilitar a circulação. Se tem um problema no estômago, toma um remédio para o estômago. Mas é a solução? Não. Eu só estou atuando, né, como se eu estivesse podando a árvore, né? Ela cresceu, esbarrou ali nos fios, né? Aí a gente vai lá e corta um pouquinho dela, que é para não arrebentar os fios. O problema é que a raiz continua muito forte, né? O que provocou aquilo que está ali no nosso corpo espiritual, ainda está ali, está tomando uma forma cada vez maior, porque eu não modifiquei o comportamento. Chega uma hora que eu não consigo mais podar a árvore, e aí ela rompe. E nesse romper é que nós temos aí as famosas doenças, que a gente pode chamar ainda de incuráveis, né? Doenças de maior gravidade. Nenhuma doença é incurável, né? A gente não pode colocar assim, até porque a gente não entende todos os mecanismos do plano espiritual e do nosso próprio corpo físico e da nossa mente. Mas algumas a gente sabe que, dependendo do diagnóstico, são de dificílima reversão. Então a gente não pode deixar chegar nesse ponto, ou chegar num estado de crônico, de que ela fique crônica, né? Que nos faça aí perder qualidade de vida, que é quase que a esmagadora maioria da população. Nós temos aí um percentual assustador de pessoas com transtorno de ansiedade, né? Quase 9,8% da população do Brasil sofre de transtorno de ansiedade, 5,8% já tem depressão clinicamente comprovada. Então somos o 5º maior país já do mundo, né? nesses índices, né? Lógico, parte culpa aí do momento econômico, da crise, mas parte também da nossa falta de conhecimento, de tratamentos mais efetivos, porque a depressão, pela essa matéria que eu li, ela começa da ansiedade para se transformar na depressão, né? São transtornos de ansiedade que vão evoluindo e acabam por se tornar, né, podem se tornar um processo depressivo, né? E a gente poderia intervir nisso, né, se nós conhecêssemos os processos, como se configura no nosso corpo espiritual, se estudássemos e conseguíssemos intervir no nosso corpo espiritual de uma maneira mais prática, se a medicina já levasse esse corpo espiritual em conta na hora de prescrever os seus tratamentos, nós evitaríamos uma série de problemas. Hoje nós vamos ver superficialmente, né, para que ele serve, como que ele é constituído, do que ele é feito, por que esse nome, né, perispírito, né? Depois a gente pode fazer uma outra preleção, aprofundando um pouquinho mais. Eu já fiz até aqui, mas é sempre bom a gente repetir, que é a parte dos nossos centros energéticos, como que essa energia é distribuída, por onde que ela flui. Mas hoje, basicamente, a gente vai ficar um pouquinho mais na superfície, porque a palestra também é curta, não dá muito tempo da gente se aprofundar muito. Então vamos ao primeiro slide, que vai mostrar pra gente aqui por que do nome perispírito, né? Então, peri
em torno, né? E espírito, né? Do latim, spiritus, alma e espírito. Então é o invólucro, né? Fica em torno do espírito. Né? Também podemos fazer uma analogia, né, com o perisperma, que é uma pelezinha que fica ao redor das sementes das frutas. Né? Então envolve a semente da fruta. Então a base do crescimento da fruta é a semente, em volta dela tem uma membrana, né, que geralmente pode ser trazida para esse nome, essa analogia também. Avançando um pouquinho mais, a gente tem aí a definição, né, que o espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea, questão 88 do Livro dos Espíritos. Então, espírito não tem forma. Né? Nós, na nossa forma primeira espiritual, nós não temos forma. Podemos, por uma falta de terminologia, podemos ser classificados como uma centelha, uma chama, um clarão. E para que a gente possa, pois não, Luísa? Porque mesmo os espíritos, eles disseram que eles não sabem como definir, porque os espíritos disseram que não tinha como explicar. Não tem uma linguagem, né? Nossa, para entender. Não tem uma linguagem na Terra. Uma chama, um clarão, uma centelha. Mas eles mesmos também não sabem como definir. Sim, não tem, na terminologia nossa, na nossa linguagem, não existe uma palavra que possa definir exatamente o que é o espírito. Então vamos tentar entendê-lo como uma força, né? Uma luminosidade, uma centelha. Para que a gente possa se manifestar, né, seja no plano espiritual e depois no plano físico, nós necessitamos de um invólucro, né, de uma carapaça, para que esse espírito possa se manifestar. E essa carapaça, ela é adequada ao planeta que nós estamos reencarnando. No nosso caso específico, a não ser que alguém tenha vindo de algum outro aqui, né, dá o planeta Terra. Então, antes que reencarnássemos no planeta Terra, retiramos dessa atmosfera elementos materiais. Então o perispírito, ele é matéria numa vibração diferente, né? Então a matéria do corpo físico, que é a nossa pele, os nossos ossos, é matéria numa vibração mais condensada. O perispírito também é matéria, porém numa vibração mais rarefeita, né? Os seus átomos estão mais espaçados. Então, a vibração é diferente, por isso que para nós que somos físicos, que estamos aqui ainda encarnados, nós podemos atravessar, né, o perispírito sem sentir nada, e até mesmo não podemos, salvo se a pessoa tem aí a mediunidade de evidência, não podemos ver, porque a vibração, nosso olho enxerga numa determinada frequência, o nosso cérebro decodifica também uma determinada frequência, e essa frequência não é compatível com que nós enxerguemos perispírito, somente ocasionalmente, né? De vez em quando a gente vê um fantasminha, né? Como a gente costuma falar, né? Não é fantasma que a gente vê, né? É perispírito que a gente vê, né? Ele pode ter diversas formas. Então o espírito revestido de um perispírito pode se manifestar de diversas formas, né? De acordo com o quê? De acordo com o padrão mental dele. Ah, mas eu vi lá um ser que parecia um animal, parecia um bicho. É possível. Se aquele espírito acredita na mente dele que a forma dele é parecida com a de um animal, ou ele quer intencionalmente projetar a forma de um animal e tem condições mentais para isso, já ele pode plasmar, sim, mudar as características do seu perispírito consciente ou inconscientemente, né, e vai se manifestar como qualquer tipo de aberração aí de animal, né? Uma coisa que para nos assustar, por exemplo, é possível? É possível, né? Normalmente, né, na camada comum, esmagadora camada comum da população, os espíritos vão se manifestar com a última forma que eles tinham encarnados, inclusive com as roupas que eles mais gostavam, com o perfil que eles mais gostavam. Se usavam barba, vão se apresentar de barba. Se usavam cabelo comprido, de cabelo comprido. Cabelo curto, de cabelo curto. De terno, né? De bata. Porque isso ficou gravado. Era o que ele mais utilizava durante a vida material. Isso fica gravado no nosso cérebro. E quando nós passamos para o mundo espiritual, para que a gente possa se identificar, a gente vai buscar nos nossos arquivos de memória como que a gente se via no espelho. E é isso que a gente acaba refletindo no nosso perispírito. Ok?
Então, é uma matéria que ela é plástica, ela é sujeita a transformações de acordo com a vibração, de acordo com o padrão mental do espírito que está se manifestando. E depois lá o nosso corpo físico, né, que é a nossa blindagem. Né? Deus é muito sábio, né? Como o perispírito, ele é muito sensível. Então ele reage com muita rapidez às vibrações da mente. Então não daria para a gente se manifestar, né, de acordo, né, somente com o perispírito, né, ficar ali o tempo inteiro sujeito às transformações do nosso padrão mental. Então Deus nos proporciona olha, temos um visitante, né? Ela, a maior assistidora de palestra da Nova Era, está em todas. Então ela quer sair no Face, é por isso que ela veio aqui. Ela quer bombar na rede social. Então o corpo físico possibilita com que nós tenhamos uma blindagem, uma carapaça, para podermos ter as experiências da nossa reencarnação sem sofrer tanto assim com os impactos da nossa mente, que ainda é muito infantil, não consegue se controlar, não consegue, né, se manter. Então ela provocaria, né, alterações aí no nosso perispírito. E imagina só, né, que coisa interessante, né, se todo mundo, que o perispírito muda de acordo com o padrão de vibração. Ele muda de forma, mas ele muda de luminosidade, de cor. E aí a gente estaria nervoso, estaria passando um monte de gente mais vermelhinho, né, o outro mais escurinho porque estaria mais em depressão, o outro mais azulzinho porque está feliz, mais luminoso. Ia ficar uma coisa meio estranha, né? Todo mundo ia identificar em todo mundo. Então Deus, na sua sabedoria, nos colocou um invólucro um pouquinho mais pesado, né, que é para poder suportar as alterações tão drásticas que a nossa mente às vezes faz. Nós sabemos que nós não sabemos gerenciar a nossa mente. Ela é quase que um cavalo brabo sem sela. Né? A gente senta, até anda, né, mas sai ali prestes a cair. Essa é a mente de quase todo ser humano. Né? Começa boa, ao longo do dia oscila, né? À noite já está em outro estado, dependendo do que acontece, muda completamente o padrão vibratório. Então, a sabedoria do corpo físico aí, sei lá, ele anestesia esses choques. Porém, ele não é imortal, podemos falar assim, ele não é uma carapaça que é sujeita a não ser violada, né? Se a gente insistir no erro, como eu falei no início, dos pensamentos negativos, e bombardeando isso, fica tudo no nosso perispírito, uma hora, como o perispírito, nós vamos ver mais para frente, tem direta ligação com a formação do corpo físico, ele vai ter que soltar isso de alguma forma. E ele vai soltar através dos problemas de saúde que a gente tem. Vamos em frente? Então é importante a gente entender, né, que todos os seres vivos se revestem de um halo energético, que corresponde de acordo com a sua natureza. Então aí alguns exemplos, né, por exemplo, uma fruta tem o seu halo energético, uma planta tem o seu halo energético, tudo, né, toda a matéria, tudo tem a sua carapaça energética. Para que é bom a gente entender isso? Porque também tem um outro segredinho. A nossa mente, que é energia, que vibra em estados e emana energia, reage com esses campos energéticos. Por exemplo, dos alimentos, quando a gente se alimenta com raiva, com rancor, com mágoa, triste, toda aquela nossa energia vibra e reage com a energia do campo, com o campo energético daquele alimento. E ele também retém, e nós vamos estar colocando para dentro da nossa boca todo aquele conteúdo ruim, né? Ah, mas eu não acredito nisso. Ué, a gente não toma água fluidificada? Como é que fluidifica a água? Não é a nossa energia, a nossa vibração, a vibração do plano espiritual que é depositada naquele líquido e se retém para que a gente possa ingerir? A fruta não tem água? As hortaliças, as folhas não tem água? O arroz, o feijão, tudo que a gente come não vai água? Então, basta a gente entender que a gente está projetando também tudo que a gente está pensando. Então, aquelas famílias, né, que antigamente tinham o costume daquela brigaiada na mesa, imagina o que a gente estava comendo, né? Todo mundo brigando, todo mundo discutindo, ou você chega do trabalho cansado, né, estressado, não para nem para tomar um banho, nem para relaxar, já vai lá comer, né, e come esbaforido, né, come de qualquer jeito, ou vendo o celular, que hoje é uma grande mania, né, ficar ali vendo o celular e comendo de qualquer jeito. Tudo isso a gente está ingerindo, está transformando o nosso alimento num veneno. E esse veneno entra no nosso corpo e vai, de certa forma, nos prejudicar. Então é importante entender que ainda não é um perispírito, mas todo ser vivo, né, e até ser que não é vivo, né, até seres com uma cadeira como essa, também possui, né, o seu campo energético.
E aí o André Luiz fala pra gente aqui no livro No Evolução em Dois Mundos, que no homem essa projeção surge enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que modelam em derredor da personalidade o conhecido corpo vital. Então ele já fala que nós já temos um controle sobre essa carapaça. Nós conseguimos moldar com o nosso pensamento, que é aquilo que a gente já falou no início, a forma que nós quisermos. Isso está lá no Evolução em Dois Mundos, que apesar de ser um livro bastante técnico, é um dos que mais dá informação para a gente, tanto da estruturação de todos nós, dos seres vivos, desde o início dos seres unicelulares até a conquista realmente desse perispírito, né? Porque isso não foi do dia para a noite que a gente conquistou isso como espírito. Nós nascemos lá como centelha divina, percorremos todos os reinos da natureza, desde os reinos minerais, reinos nos oceanos, seres unicelulares, reinos vegetais, reinos animais, até atingir a ideia, até atingir a consciência, de poder se gerenciar sozinho e formar o perispírito. Antes nós éramos dirigidos em coletividades por seres superiores. Conquistando a nossa independência, nós passamos a nos gerenciar sozinhos. Não fazemos ainda um bom trabalho, mas estamos em caminho de fazer. Ok? Então, no homem, ele adquire esse aspecto. Então, aí é uma fotinho, de verdade, tá? Essa foto. Quem já ouviu falar da foto Kirlian? Que é a foto tirada com o filme ao contrário. Essa foto é muito famosa quando a gente vai lá e bota o dedinho, Aquela dos dedinhos é mais famosa do que a de corpo inteiro. Tem muitas pessoas que fazem diagnósticos mediante a análise da foto Kirlian, porque a foto consegue ver buracos na nossa camada energética, acúmulos energéticos, e esses acúmulos é que mostram se nós estamos ou não sujeitos a desenvolver determinada doença. Então, às vezes a gente está com uma dor em determinado lugar, é porque a gente está com um determinado acúmulo energético. Isso é muito trabalhado na medicina chinesa, Eu já falei nas outras palestras, que a gente pode utilizar acupuntura, utilizam outras técnicas orientais para fazer o quê? Para fazer com que essa energia circule de uma maneira mais tranquila e possa evitar, tanto curar como evitar outros tipos de doenças. Então, ali uma foto original de uma foto Kirlian dos dedinhos da mão, que a gente consegue ver aí o nosso campo energético. Isso já é ciência, não é mais só o campo da fé. Então, se a ciência conseguiu provar que somos temos um corpo energético, por que não prestar um pouquinho mais de atenção nisso, Investigar um pouquinho mais profundamente. E aí uma das funções principais aí do perispírito, Então nós temos lá a forma espiritual, que o André Luiz determinou nos seus livros lá como MOB, Modelo Organizacional Biológico. O que quer dizer isso? Quando nós, papai e mamãe, foram lá, ficaram lá no bem bom, aí foi lá o espermatozoide, chegou lá no óvulo, entrou no óvulo, plum, ocorreu a famosa fecundação. Não é assim? Tinha alguma forma? Ou eram duas células? Aí ela se divide, vira 4 células, se divide, vira 8 células, ainda é um monte de células, não é? Quando existe a ligação do perispírito neste embrião, que é promovido muitas vezes com o apoio das equipes espirituais, o que acontece? Aquela forma do perispírito começa a irradiar para aquele embrião. Então a mente do espírito, que projeta a forma do perispírito, começa a irradiar no embrião, e o embrião começa a tomar forma, para que a gente fique parecido com o que a gente é hoje. Então é por isso que o bebezinho começa a sair da situação, as células começam a se aglutinar de uma forma completamente diferente, começam a formar o quê? Os órgãos, os tecidos, e começam a virar ali a forma humana até que a gente possa nascer. Quem dá a nossa aparência? O perispírito. Então, se o perispírito, em virtude de uma coisa errada que eu tenha feito no passado, que possa ter criado uma lesão nesse perispírito, que não deu para sarar no plano espiritual, porque foi muito, de certa forma, muito forte, ficou muito impregnado na nossa mente, e ele vem com uma lesão, automaticamente ao ele acoplar no embrião, ele passa essa lesão para o embrião. Então, quando a gente nasce com um órgão que não é tão funcional assim, quando a gente nasce com algum defeito físico, isso não é um defeito na hora da gestação, e sim algo que já está no nosso campo energético e que simplesmente foi repassado, e que o corpo físico vai ajudar com que a gente conserte, porque a gente está no corpo físico justamente para que a gente possa consertar o nosso corpo espiritual.
Então a gente vem aí, poxa, comi demais, estraguei o estômago, vou vir com o estômago um pouquinho mais fraco. Ou vamos radicalizar, né? Fui lá e tirei a minha própria vida, tirei na minha cabeça. Lesionei seriamente o meu perispírito, porque isso fica gravado no meu campo mental, esse atentado à minha própria vida. Quando eu nascer, dependendo da situação, eu vou trazer algum tipo de problema cerebral, porque aquele ponto do perispírito está lesionado e ele passa automaticamente isso para o embrião. E a gente vai nascer com algum tipo de sequela, aí, dependendo, lógico, da misericórdia divina e dos planos que nos são traçados. Alguns são mais amenizados, outros não. Depende aí da necessidade. Deus não castiga ninguém. Ele nos dá, na verdade, somente o fruto daquilo que nós acabamos, né, fazendo aí nas outras vidas. Tranquilo até aí? Então entendemos que o perispírito tem essa função muito importante de projetar. Por isso temos que cuidar dele. E aqui somente, né, para a gente, de certa forma, já até finalizar, que a gente está chegando no final do tempo, algumas funções, né, do perispírito. Então, ele tem uma função instrumental, né? O perispírito representa um instrumento ou elemento de ligação entre o espírito e o corpo físico. A função instrumental permite a interação do espírito com o mundo espiritual e físico. Já falamos, né? No comecinho eu já falei. Preciso do perispírito porque uma centelha, uma luz, não consegue se manifestar. Né? Como que iríamos interagir com a matéria se não tivéssemos essa carapaça? Individualizadora, o perispírito apresenta características peculiares à identificação de cada indivíduo. A função de individualizador está relacionada à história e às conquistas evolutivas da pessoa. Então, cada vez que a gente vai se depurando, né, no nosso campo moral, no nosso campo intelectual, que a gente tem que fazer, voar com as duas asas, né? Não pode aprender só a ciência e esquecer a moralidade. Também não pode ficar somente focado na moralidade e esquecer de se desenvolver intelectualmente. À medida que a gente vai se desenvolvendo como ser, através das sucessivas reencarnações, nós vamos aí também, né, conquistando um perispírito mais refinado, né, até que a gente não necessite mais reencarnar no planeta Terra e possa reencarnar em mundos mais superiores, onde tenhamos corpos diferenciados, né, nos mundos já, né, onde predomina a bondade, não existe mais a necessidade de um corpo físico tão grosseiro como é o corpo físico que a gente usa aqui na Terra, tão sujeito às doenças, tão sujeito, né, aos intempéries aí do tempo. Então teremos um perispírito mais puro, né, podemos falar assim, com as conquistas da nossa própria moralidade e da nossa própria intelectualidade. O organizador, a gente já falou, né, trata-se do molde que determina as linhas morfológicas, quer dizer, as linhas de construção, né, e hereditárias do corpo físico. A função conservadora preserva os mecanismos de manifestação da lei de causa e efeito. Então, aquilo que eu falei, aprontei na vida passada, está registrado no perispírito. A hora que eu nascer de novo, automaticamente, não precisa o plano espiritual ir lá, falar, eu vou botar uma doencinha aqui porque ele precisa. Não, eles não fazem nada, eles deixam simplesmente a nossa mente e o nosso perispírito se manifestar. É automático. Por isso que não existe castigo. É algo que nós provocamos, é algo que nós vamos colher. Sustentadora, né, sobre o impulso da mente espiritual, o perispírito transfere paulatinamente, vagarosamente, né, a energia vital para o corpo físico, sustentando desde a formação até o completo desenvolvimento. Então lembra que eu comentei no início que nós temos centros de força, né? Algumas correntes orientalistas falam aquele nome chakra, né? Então, que são os nossos redemoinhos energéticos. Isso está localizado aonde? Está localizado no nosso perispírito. Qual que é a função? É transmitir a energia, esse fluido vital que nós temos no perispírito, que é responsável pela manutenção da nossa vida, a todos os nossos órgãos e a todas as regiões do nosso corpo, desde o momento que a gente nasce até nosso pleno desenvolvimento, até a velhice, até a nossa morte. Esses centros continuam ali trabalhando como se fossem energias, né, usinas de força. Quem já viu aqui uma usina hidrelétrica, como é que funciona? Não tem turbina? A água passa, gira aquela turbina faz o quê? Gera energia que vem pelo fio para iluminar aqui a casa espírita. O nosso corpo é da mesma forma. Temos a energia vital, que o perispírito recolhe do sol, do ambiente, da respiração, da alimentação, transforma lá na usina de força, nas nossas
nos nossos redemoinhos e dispara através dos nossos canais energéticos para todo o nosso corpo. Se uma dessas turbinas der problema, quando cai lá o disjuntor, lá, vamos chamar de disjuntor, né, de Furnas, o que acontece? Dá um apagão, né? Metade da cidade aí fica no escuro. O corpo não é diferente. Se uma dessas usinas, pela nossa invigilância mental, der pane, travar, der aquele problema, parar de rodar um pouquinho, o que vai acontecer? Alguma parte do nosso corpo, alguma cidade aqui do nosso corpo vai dar PT, né? Vai dar problema, perda total, vai apagar tudo, né? E aí quando apaga, gera o quê? Doença. Porque o nosso corpo, os nossos órgãos precisam desse fluido vital para se sustentar e funcionar adequadamente. Então, e conservadora, né? Função conservadora garante vitalidade ao corpo físico durante o tempo previsto da reencarnação. Então todos nós nascemos com uma cota, né? Uma boa cota de fluido vital, né? Já ali programado para o tempo que a gente tem que ficar aqui na Terra. Normalmente os espíritos falam que a gente nasce com uma cota aí para 120, 150 anos, fácil. O problema é que a gente queima essa cota, né? A gente queima com muita antecedência, por todos os nossos comportamentos, né? Sejam eles comportamentos físicos, seja de alimentação, de sedentarismo, de vícios, ou principalmente nos comportamentos mentais. Que toda vez que a gente está, por exemplo, ruminando uma mágoa, um ódio, um rancor, o que eu estou queimando ali no meu cérebro? Fluido vital. Eu estou queimando a reserva, né? Como se estivesse lá no posto de gasolina, pegasse o carro, ficasse parado, pisasse no acelerador e ficasse esquentando o carro ali para sempre, né? Sem sair do lugar. Então a gente está gastando combustível sem sair do lugar. E aí a gente às vezes morre, né? Desencarna precocemente. E é por isso que até lá no filme do Nosso Lar, quem viu, né, ou no livro, falam que é um suicida inconsciente, né? Porque eu não quis tirar a minha própria vida, mas o meu comportamento abreviou tanto a minha vida que eu posso me considerar, de certa forma, um suicida. Ok? Então, mais para frente, falamos um pouquinho mais dos meridianos e outras funções aí do perispírito. Então, vamos relaxar um pouquinho? Vamos à meditação? Então, vamos lá.